Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária, acolhendo também quem me encontra pela primeira vez. Eu tenho um convite muito especial para o nosso último final de semana do mês de maio, aqui em Alto Piquiri, Congresso para Mulheres. Vai aparecer aí na sua tela, tá bom? Especialmente para você, mulher. Você é muito bem-vinda aqui em Alto Piquiri, só que você precisa fazer a sua inscrição, tá bom? Aí na tela, então, tem para você como você pode tirar suas dúvidas, fazer a sua inscrição. Vai ser uma alegria ter você aqui, esse Congresso para Mulheres Essência, com a pregação, a ministração da palavra comigo e a minha amiga Juliana Rachid, tá bom? Então se organize, faça suas caravanas, mas você precisa se inscrever antes e vai ser muito bem-vindo aqui conosco, tá bom? Vamos ao Evangelho, então, da segunda-feira, da terceira semana do tempo da Páscoa. João 6, do 22 ao 29, diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui Jesus dando um puxão de orelha, fazendo um alerta numa multidão que estava dando um show de fé. O Evangelho começa dizendo: depois que Jesus saciara os 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, os discípulos ainda o viram andando sobre o mar. Jesus, que é Deus, Jesus tem o poder sobre a natureza, e Jesus, que é o novo Moisés, sacia a multidão no deserto, né? Jesus então vai para o outro lado. As multidões, vendo que Jesus não está mais por ali, não querem ficar sem Jesus, e diz ali, quando viram, subiram as barcas, foram à procura de Jesus em Cafarnaum, né? Foram correndo, deram a volta, eles querem Jesus. Mas por que é que querem e o que querem de novo? Veja, a gente tem que querer mais Jesus? Claro. Temos que querer Jesus de novo? Claro. Mas para as mesmas coisas, a fé é um progresso. A fé nos leva para frente. Muitas pessoas desanimam da fé, da vida de oração e tudo mais, porque elas querem Jesus de novo para a mesma coisa, para o mesmo arrepio, para o mesmo sentimento. Elas buscam, no próximo retiro, na próxima oração, elas buscam a sensação da coisa de ontem. Aí não encontra, desanima. Então, eles dão um show de fé, eles querem Jesus. Mestre, quando chegastes aqui, Jesus responde, puxando a orelha, né? Em verdade, eu vos digo, vocês estão me procurando não porque viram sinais. Aquela multiplicação não significou nada, além de pão mesmo, além de comer de graça. Mas porque comestes pão e ficar satisfeitos. Aquilo lá que eu fiz para vocês, e que vocês comeram e ficaram satisfeitos, é mais do que aquilo. Vocês precisam entender mais do que aquilo. Veja, gente, uma das características do ser humano que nos diferencia dos bichos é a capacidade do sentido, do simbólico. Não é? O cachorrinho, ele escuta o barulho do pacotinho de pão, ele sabe que é pão e que pão é gostoso, mas é só até aí que ele vai. Ele não é capaz de, do pão, pensar em amizade, fraternidade, amor, doação, convívio. Né? Ele não é capaz de fazer um raciocínio sobre um pão. Pão é pão, ele come que é gostoso. A nós foi dada a capacidade de ler os sinais, né? As metáforas, ir para além das coisas. E Jesus está dizendo, eu sei porque vocês estão aqui, porque vocês querem comer pão de novo, seu Zé Nandinho. Vou grifar até com o meu verde Palmeiras aqui. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus está dizendo o seguinte, eu já vi que de fazer esforço vocês são bons, vocês fazem esforço mesmo, mas esforçai-vos, quanto esforço a gente faz? Não pelo alimento que se perde, que a traça corrói, o bandido leva, enfim, que a vida toma da gente,
mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então, o alimento que o Filho do Homem nos dará é a Eucaristia. Nós vamos lendo agora ao longo dessa semana. O capítulo 6 é a continuação desse discurso. Jesus vai explicar tudo isso. E a gente vai ver que isso tem uma concretude, que é o pão da Eucaristia, né? O Santíssimo Sacramento. Mas vamos ficar aqui, ó. Nós fazemos muitos esforços na nossa vida, mas nós precisamos de um alimento que não passa, que vem do céu. Só que esse alimento, meu querido, também não cai no colo. Você precisa buscar. Você precisa ir atrás, você precisa reavivar, você precisa confessar com o padre, você precisa pedir o processo de nulidade, você precisa casar na igreja, você precisa sair do sofá, da cobertinha, tá garoando, tem missa, eu não fui hoje de manhã, meu Deus do céu, se eu não for à noite é pecado. Ai, vamos, filho, esforçai-vos por este alimento, que é alimento de vida eterna. Então a gente faz força para tanta coisa, nos esforcemos. Você, mulher, que me escuta, e que talvez faz força para ganhar glúteo, secar a barriga, né? Esticar, não deixar o tempo fazer os efeitos que quer fazer. E você que talvez tenha feito tanto esforço para melhorar o casamento, melhorar a si mesmo, se aproximar de Deus, do seu jeito aí você está fazendo as coisas. Filha, se esforce por Deus. No final do mês aqui nós vamos ter um congresso para mulheres, só para mulheres. Faz um esforço, vem estar conosco. Deus está vendo as suas lutas, Deus está vendo as suas dificuldades. E às vezes, muitas mulheres talvez estão me escutando agora e você reclama tanto da vida, tanto de tudo. Para você tudo é difícil. E tudo que é de Deus, você acha que vai cair no colo? Você precisa se esforçar, você precisa buscar. Você tem buscado tanta coisa que não tem resolvido as coisas essenciais. Busque a Deus. Estou muito feliz de termos esse primeiro congresso aqui na paróquia, no Santuário São José, para mulheres. Vem estar conosco. Na tela de novo aí, um pouquinho da arte, como é que você faz a sua inscrição, o que tem que fazer antes, enfim. Será, filha, que você não tem feito esforço por tanta coisa, menos por essa coisa? Faz esse esforço por Jesus, pelo pão da palavra e, sobretudo, pelo pão da Eucaristia. E sim, o pão da palavra, o pão da Eucaristia, não está só aqui com o Padre Mário, no Santuário São José, está aí na capela que você mora pertinho, está aí na sua paróquia. Mas precisa de nós algum esforço. Vencer a si mesmo, vencer tantas ideias, pensamentos, sei lá, o que nos amarra longe de Deus. Esforçai-vos, porque de esforço vocês entendem. Pelo alimento que permanece até a vida eterna. Esse alimento quem dá é Jesus, que o Filho do Homem vos dará. Você precisa se esforçar por um alimento que Jesus dá. E eles vão perguntar para Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus vai dizer que a primeira obra é ter fé. Vou ter que falar aqui no verso Palmeiras de novo. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou e, consequentemente, naquilo que ele fala. Então, a grande obra de Deus que eu tenho que fazer é acreditar em Jesus e no que ele fala. E ele fala que eu preciso comer um pão que é ele que dá. Percebe? E ele fala que eu preciso de uma palavra que é ele que fala. E eu preciso comer de um pão que é ele que dá. Aqui está a obra fundante de todas as outras obras. Sem esta obra, que é ouvir a palavra e comer do pão que Jesus dá, tudo mais é construir sobre a areia. Tem muita gente, infelizmente, dentro da igreja, construindo sobre a areia. Você quer ver? Ontem a gente iniciou a novena em honra, preparando para o dia de Nossa Senhora de Fátima. Se você não começou ontem e quiser começar hoje, você termina já daí no dia 13 de Nossa Senhora de Fátima. Tem muita gente que tem muitas devoções, eu também tenho, estou até te convidando para rezar uma novena comigo. Outros amam os louvores, as músicas de adoração, braço estendido. E a missa, filho? E a Eucaristia? E a oração com a palavra? Está construindo sobre a areia. Qualquer hora, essas coisas caem. Nós que somos padres, né, nas paróquias, infelizmente a gente vê tanto disso. A pessoa que vem ali, frustrada, magoada com o próprio Deus, porque ela foi alta nas devoções, na consagração à Nossa Senhora, nos louvores mais famosos e mais tocados, nos acampamentos, nos retiros, e se arrepia, e arará. Eu não tenho nada contra isso, porque eu promovo essas coisas. Essas coisas têm um papel, têm um lugar na evangelização e no caminho de cada um. Mas isso cansa uma hora. Isso não dá tudo que a gente precisa. E a pessoa, às vezes, nesse tempo não aproveita para se esforçar pelo pão que Jesus dá. O católico que não se reconcilia, que não cristaliza na sua vida o ir à missa, ele vai cair. E vai cair na cabeça dele todo o prédio devocional que ele construiu. Mas se você tem a Santa Missa, a Eucaristia, como pilar da vida e da sua espiritualidade,
Tudo mais você pode até acrescentar porque não cai, porque está bem estruturado. E nós precisamos dessa boa estrutura, povo de Deus. A Santa Missa, as nossas paróquias, as nossas capelas. A gente não vive de YouTube e de padre mais famoso que o outro. A gente vive da comunidade cristã que se reúne aí onde você está. E às vezes, para se reunir bem aí onde você está, sim, você precisa ir num lugar, num retiro um pouco diferente, dar uma avivada ali um pouquinho. Eu sei o que é isso. Mas veja, queridos, nós precisamos nos esforçar por um pão que Jesus dá. E esse pão é a Eucaristia. Nos esforcemos, vale a pena. Acreditemos no que Ele fala, acreditemos no que Ele nos manda. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.